Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal Se Liga na História. São Paulo completa mais um ano. E em seus monumentos e nomes de avenidas, um grupo de homens é celebrado como heróis fundadores, os bandeirantes. São retratados como destemidos desbravadores que a pé expandiram as fronteiras do Brasil. Mas e se eu te disser que essa história heróica é uma narrativa convenientemente apagada? Que por trás dos mapas que eles desenharam, existe um rastro de destruição de povos inteiros, escravidão em massa e uma busca implacável por riqueza a qualquer custo? Hoje, no aniversário da cidade, vamos desenterrar os segredos sombrios dos bandeirantes e entender por que sua figura divide tanto historiadores e ativistas. A imagem que nos foi vendida do bandeirante é a do herói desbravador, imortalizado em monumentos de bronze e pinturas grandiosas. Um nobre aventureiro de botas e chapéu, abrindo caminhos para o progresso. Mas essa é uma construção, uma idealização que esconde uma realidade muito mais brutal e complexa. Para entender quem realmente eram esses homens, precisamos ir além dos mitos e mergulhar na São Paulo do século XVII. Ao contrário dessa figura imponente, o bandeirante típico era, em sua maioria, um homem pobre, mameluco, filho de portugueses com indígenas, ou mesmo um indígena aculturado, em uma São Paulo de Piratininga, que era pouco mais que uma vila isolada e sem grandes riquezas. Muitos não tinham profissão fixa. A vila, erguida com a técnica da taipa de pilão, era um bolsão de pobreza, desconectada dos lucrativos engenhos de açúcar do Nordeste. Nesse cenário, a única profissão viável era o sertanismo, a organização de expedições, as bandeiras ou entradas, para o interior desconhecido do continente. Mas qual era o objetivo real dessas jornadas perigosas? A resposta é direta e sombria. Em primeiro lugar, e acima de tudo, a caça ao indígena para a escravização. A economia paulista dependia desesperadamente de mão de obra. Como o tráfico de africanos escravizados era caro e direcionado às ricas zonas de plantation, a solução encontrada foi predar os povos nativos. Essas expedições eram, na verdade, máquinas de guerra móveis. Financiadas por pequenos investidores da vila, eram compostas por dezenas ou até centenas de homens armados com arcabuzes, espadas e facões, além de um grande contingente de guerreiros indígenas aliados, essenciais para a navegação e o combate na mata. Eles penetravam nos sertões por meses, às vezes anos, em busca do que cinicamente chamavam de peças ou negros da terra, os indígenas capturados. Essa linguagem desumanizava suas vítimas, transformando pessoas em mercadorias e justificando a violência extrema que se tornaria a marca registrada do bandeirismo paulista. A violência dos bandeirantes foi sistemática e devastadora. Eles tinham alvos preferenciais. Um dos mais trágicos foram as missões jesuíticas no sul, onde padres espanhóis haviam agrupado milhares de guaranis em comunidades prósperas. Bandos como o de Antônio Raposo Tavares arrasaram dezenas dessas missões, incendiando igrejas, saqueando e escravizando milhares de indígenas que viviam ali em relativa paz. Outro alvo foi o Quilombo dos Palmares. Contratados por senhores de engenho de Pernambuco, os bandeirantes foram a força de choque usada para tentar destruir o maior símbolo de resistência à escravidão negra nas Américas. Eles não eram desbravadores pacíficos, eram mercenários da captura, destruindo qualquer comunidade que representasse uma fonte de cativos ou uma ameaça aos interesses dos poderosos. A virada de chave para os bandeirantes aconteceu no final do século XVII. A notícia da descoberta de ouro nas Minas Gerais se espalhou como fogo, e a febre do ouro tomou conta da colônia. A caça ao índio, embora ainda lucrativa, foi ofuscada pela promessa de riqueza instantânea. De repente, o foco das expedições mudou drasticamente, da captura de corpos para a extração de metais e pedras preciosas. As mesmas trilhas abertas à força no meio da mata, caminhos de violência e captura, foram reaproveitadas. Elas se tornaram as rotas vitais que conectavam o litoral
aos novos centros de mineração em Minas Gerais e, mais tarde, em Goiás e Mato Grosso. Esse foi o legado geográfico que, séculos depois, seria usado para lhes render o título de alargadores de fronteiras. Mas a transformação mais profunda foi na imagem, não no mapa. Com a independência do Brasil no século XIX, a nova nação precisava urgentemente de uma mitologia própria, de heróis que não fossem portugueses, figuras que encarnassem um suposto espírito brasileiro de bravura e pioneirismo. E quem melhor para esse papel do que os bandeirantes? Intelectuais e historiadores, especialmente ligados ao Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, iniciaram um processo deliberado de limpeza histórica. A imagem do caçador de escravos, violento e ganancioso, foi cuidadosamente apagada. Em seu lugar, surgiu a figura romantizada do homem corajoso, do visionário que enfrentou o desconhecido para construir um país. O genocídio indígena e a destruição de quilombos foram convenientemente esquecidos ou justificados como um preço necessário para o progresso. Essa narrativa foi imortalizada em bronze e concreto. Estátuas imponentes, como o Monumento às Bandeiras em São Paulo, foram erguidas. Nomes de bandeirantes passaram a batizar rodovias, cidades e bairros por todo o Brasil, consolidando no imaginário popular uma versão heróica que escondia a brutalidade de suas ações. Hoje, esse mito construído está sendo duramente confrontado. Monumentos como a estátua de Borba Gato, antes vistos como símbolos de orgulho, tornaram-se palco de protestos e debates acalorados. A sociedade começa a questionar a narrativa oficial, perguntando: quem são os verdadeiros heróis da nossa história? E quem realmente merece ser homenageado em nossos espaços públicos? A resposta a essa pergunta está redefinindo a nossa relação com o passado. Então, chegamos à pergunta que paira sobre toda essa história: os bandeirantes foram heróis ou vilões? A verdade, como muitas vezes acontece na história, é complexa, desconfortável e não se encaixa em rótulos simples. Eles foram, acima de tudo, um produto brutal de seu tempo. Homens forjados em uma colônia de exploração, movidos por uma ambição feroz por riqueza, status e poder em uma terra de fronteiras extremas. Não há como negar seu papel na formação do Brasil como o conhecemos. Suas expedições, as bandeiras, rasgaram o Tratado de Tordesilhas e empurraram as fronteiras da colônia para o interior, desenhando o contorno do gigante que o país se tornaria. Eles desbravaram sertões, descobriram minas de ouro que mudariam a economia do Império Português e fundaram vilas que se tornariam grandes cidades. Essa é a narrativa do progresso, da construção de uma nação. Mas essa expansão teve um custo humano incalculável e atroz. Para os povos indígenas, os bandeirantes não eram exploradores, eram a personificação da morte e da escravidão. Suas aldeias foram dizimadas, suas famílias destruídas e sua cultura violentamente reprimida. Para os africanos escravizados que ousaram buscar a liberdade nos quilombos, como o de Palmares, eles eram os capitães do mato, os caçadores implacáveis que os arrastavam de volta às correntes. Conhecer essa história completa, sem o filtro do mito heróico, é essencial. É a única forma de entendermos as raízes de muitas das profundas feridas e desigualdades que ainda marcam o Brasil. A concentração de terras, a violência contra os povos originários, o racismo estrutural, tudo isso tem ecos diretos nesse passado. Ignorá-lo é como tentar entender o presente lendo apenas metade de um livro. A questão não é apagar a história, mas contá-la por inteiro. E isso nos leva a um debate atual e acalorado. O que fazer com os monumentos a essas figuras? Devemos mantê-los como registros históricos, mesmo que glorifiquem a violência? Ou devem ser removidos, ressignificados, ou talvez movidos para museus onde seu contexto completo possa ser explicado? Essa é a diferença fundamental entre celebrar cegamente um passado mitificado e refletir criticamente sobre quem fomos para decidir quem queremos ser.
E aí, qual a sua opinião? As cidades devem manter, remover ou ressignificar monumentos a figuras históricas controversas? Queremos muito saber o que você pensa. Deixa seu like se esse vídeo te fez refletir e comenta sua visão aqui embaixo. Compartilhe com amigos e familiares para que mais pessoas participem desse debate tão importante. E se você gosta de um conteúdo que desafia a história tradicional e mergulha fundo nas complexidades do nosso passado, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho. Assim, você não perde nenhum dos nossos próximos vídeos. Sua participação, seu like, seu comentário fortalecem demais o nosso trabalho de levar a história para além do óbvio. Espero que tenha curtido essa jornada. Te vejo no próximo vídeo. Até a próxima!